O Gustavo Neri conversou com a gente. Vamos ver o que o Gustavo Neri conversou com a gente, que é a entrevista da semana. Ô, Lindinha, peraí. O bombeiro tá aqui, Lindinha. E o bombeiro tá com a mangueira pronta pra você, filha, pra apagar o fogo. Fala, galera, começando mais uma entrevista da semana. E o personagem de hoje é um cara que ficou bastante conhecido no São Paulo, no Corinthians, campeão brasileiro. Fala, Gustavo, tudo bom? Tudo bom. Obrigado por receber a gente aí na nossa casa, junto com a molecada, né? É, os dois marmanjinhos aí. Esse aqui tem quanto? Esse aqui tem 2,5 e esse aqui tem 11. Qual que é o nome deles? Esse aqui é o Luiz Gustavo e o João Pedro. João Pedro. João Pedro é o que apronta mais? É, o mais arteiro de todos aí. O outro já tá maiorzinho, mas tá mais consciente. Tá mais consciente. O outro é tua cara, né? Não tem nem? É. Jogam bola? Jogam bola, sim. Joga bem, Luiz Gustavo? Uhum. Posição que você joga? Atacante. Tá, não foi jogar de lateral igual o pai, pô? Não. Mas puxou, joga bem igual o pai? Ou melhor, Gustavo, pode falar. Melhor que o pai. Você acha que dá, por exemplo, pra voltar a jogar profissionalmente? Você tem essa pretensão? Você teria essa vontade de se pintasse uma proposta? Com certeza. É? Ficaria bem tranquilo nessa situação, porque a gente às vezes joga de semana aí com os amigos que também jogou profissionalmente, né? E todo mundo pergunta por que eu parei, né? Então isso faz parte, mas se aparecer algum convite e estiver dentro do que eu imagino e penso em voltar a jogar profissionalmente, voltaria tranquilo. Seu grande momento no futebol foi no São Paulo? Foi no São Paulo, foi no Corinthians, foi também no Internacional, aonde que no Inter praticamente juntamente com o Tite, a gente foi campeão daquela Sul-Americana em 2008, que eu dei o passe pro Neymar fazer o gol. Isso. Tive uma passagem brilhante no São Paulo, isso para mim marcou muito a minha carreira. E depois eu fui transferido, quando eu tive esse momento também alegre na seleção, eu fui transferido para a Alemanha, né? Onde que na Alemanha eu fiquei pouco, 1 ano, e depois eu voltei para o Corinthians. E tive um grande momento também quando eu fui campeão brasileiro em 2005 no Corinthians, com o grande jogador, um elenco muito forte naquela época. Forte, né? Que tinha Roger, Carlos Alberto, Nilmar, Teves, Mascherano, enfim, um grupo onde que a gente foi campeão e eu tive um momento de glória muito feliz também no Corinthians. Agora vamos falando um pouco do São Paulo pra gente fechar essa sua passagem pelo São Paulo. Você foi no sair dali, perto de sair, foi afastado pelo Nelsinho Batista, aquela história de que o Nelsinho estava tirando as laranjas podres do elenco. Você lembra disso? Se você colocar um balde com 11 laranjas, se você tiver 1 ou 2 podres e demorar um pouquinho, as outras vão ficar todas podres. É, foi um momento muito triste, né? Porque naquele momento São Paulo não vivia um momento muito feliz. E ali aconteceu eu acho que essa infelicidade do treinador ter citado isso. Tanto que eu fiquei afastado, eu fiquei praticamente 15 dias afastado, treinei e voltei a jogar com ele. Mas você nunca questionou ele por que ele te chamou de laranja podre? Não, eu nunca questionei porque, pra mim, acho que eu não tinha esse ato do que ele proporcionou de ter me chamado naquele momento, não só eu, mas com outros jogadores também de laranja podre. Ficou uma coisa muito desagradável naquele momento, né? Então eu dei a volta por cima, continuei jogando, tanto depois que eu encontrei com ele lá na frente, né? Bom, depois você vai pro Corinthians, no Corinthians você conseguiu reunir ali um time cheio de craque, né? Você já jogou com um time com tanto craque assim, cara? Pô, foi legal. Teves, a gente falou aqui, Teves, Mascherano, Carlos Alberto, Roger, Nilmar. Então, foi um momento... Tinha o Marinho na zaga. Marinho, Betão, Edson, os meninos que estavam subindo, tentando se afirmar profissionalmente pelo Corinthians para abranger futuro brilhante aí pela frente. Então foi um momento muito legal. O elenco gostava do Márcio? Por que o Márcio foi trocado naquela época? Porque naquele momento, que eu me lembro muito bem, o Corinthians era traçado pelo Corinthians MSI, né? E pelo que abrangia o grupo, da forma do que as pessoas lidavam, acharia que tinha que trazer um treinador com porte maior. Não que o Márcio dava conta do recado, o Márcio foi treinador e ele sabe como envolver com o jogador, sabe o momento... O Márcio era mais boleiro, né? O
o que o jogador precisava naquele momento. O Márcio entendia plenamente. Então, às vezes, a diretoria, a própria comissão que estava, os dirigentes, o pessoal da MSI, acharia que tinha que trazer um treinador vitorioso naquele momento e de ponta. E naquele momento surgiu o Antônio Lopes. Eles não achavam que o Márcio era o cara para levar esse time cheio de estrela para ser campeão brasileiro. Mas o Márcio conseguiu, dentro dessa performance do que o Corinthians cresceu, o Márcio conseguiu. Eu lembro que muito bem, a gente conseguiu 5 vitórias consecutivas. Eu acho que a gente empatou uma, depois a gente conseguiu 4. E aonde que o Corinthians disparou pro título, né? Disparou. O Dualib falou na época que o Corinthians foi o campeão de fato e direito era o Internacional. Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estávamos fora, porque campeão de fato e direito seria Internacional. De jeito algum. Não foi só o Corinthians que, entre aspas, foi beneficiado. Voltou só os jogos do Corinthians. Claro, voltou os jogos e o Corinthians fez dentro de campo os resultados que levou o Corinthians a ser campeão brasileiro. Tem uma coisa engraçada com relação a você, quando você chega num time, você já parou pra pensar? Essa história de você errar nome de time? Então, isso faz parte, inclusive quando você errou no Corinthians, né? Com certeza a torcida a cada dia vai esquecer o momento que eu passei pelo São Paulo. E tenho com certeza, acho que dentro do meu caráter, o objetivo de poder ter muitas conquistas aqui dentro do Corinthians Futebol Clube. Corinthians Futebol Clube. Desculpa. E você confundiu o Inter com o Grêmio? Foi o Inter porque, se eu te falar como é que estava a transação do Fluminense, quando eu saí do Fluminense para ir pro Inter, tava Grêmio. O Grêmio estava atrás de você também? Não, o Grêmio era o primeiro. O Grêmio era o primeiro. E eu tinha ido no Você tava com o pé no Grêmio já? Eu tava indo, eu lembro que dia 22 de julho, que é o dia do meu aniversário, eu tava indo num restaurante, eu convidei a família, os amigos, tava tudo certo com o Grêmio. Da noite pro dia, no dia seguinte, eu tinha acertado com o Inter. Então foi uma coisa meio confusa. Aí você não tinha separado as coisas na sua cabeça. Você sabia que você estava indo pro Rio Grande do Sul. Mas não sabia... Pra onde? No dia seguinte eu tive a certeza que eu tava assinando com o Inter. Aí você chegou na apresentação e confundiu as coisas. Então, foi o que eu falei, errando o nome e trazendo o título pro clube, que é mais importante. No Corinthians foi assim, eu fui campeão. E no Inter 2008 eu acabei errando, fazendo essa confusão com o Grêmio e fui campeão pela Sul-Americana. Importante é ganhar título, importante não acertar o nome, né? Com certeza, e ficar marcado na história do clube. Tá certo. Gustavo, obrigado demais pela entrevista. Mais um grande convidado aí na nossa entrevista da semana. Obrigado por ter acompanhado a gente.